E vamos lá então, né, gente? Vamos começar essa live, vamos falar desse assunto. Hoje nós vamos falar sobre fato e interpretação. Eu vou escrever aqui, você é fixa aí? Sim. Ah, não, acho que tem que ser uma outra pessoa para escrever. É, então tá. E hoje, então, a gente vai falar sobre fato e interpretação, como isso se dá na nossa vida, por que isso pode gerar um grande problemão. E também eu vou trazer algumas dicas aqui pra gente solucionar isso, né? Trazer uma luz aí pra gente sobre esse assunto. Certo? Vamos esperar mais um pouquinho aí o pessoal chegar e eu já começo falando sobre o assunto, então. Sejam todos bem-vindos. Essa live tá bem especial. E acho que como todas, né? É que sempre é diferente, é novo. Por mais que eu esteja sempre falando sobre esses assuntos, na live sempre é tudo muito novo, tudo muito fresco, vamos dizer assim. Então, sinta essa especialidade para cada uma, com cada uma. Bom, vamos lá então. Vamos falar aqui hoje sobre fato e interpretação. Antes da gente começar a entender o que é um fato, o que é uma interpretação, por que gera um problemão, como solucionar isso tudo, a gente vai voltar um pouquinho antes, voltar uns passinhos antes ali, pra gente poder entender como isso é gerado. Eu sou uma pessoa que eu gosto de entender o porquê de algumas coisas. E eu tenho observado que alguns porquês não são respondidos e tá tudo bem. Eu tenho aprendido a lidar com o não sei. Então, com aquilo que eu entendo hoje, com aquilo que eu trago através dos cursos, através dos estudos, eu vou passar aqui pra vocês sobre esse assunto. Então, vamos lá. E é claro que algumas coisas não tem muito como o que a gente fazer, a gente não sabe e tá tudo bem em relação a isso, tá? A vida permanece esse mistério e tá tudo bem em relação a isso. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a nossa mente, ela é condicionada. Toda a nossa mente é condicionada. Ou seja, tudo aquilo que eu estou escolhendo hoje para minha vida faz parte de alguma coisa lá no meu passado que diz para mim que isso é bom, que isso é mal e que isso deve ser feito assim. Então, a partir disso, desde os seus pensamentos positivos, eles são condicionados, seus pensamentos negativos também são condicionados, tá? Então, tudo é condicionado, nossa mente é 100% condicionada. Vamos voltar, então, um pouquinho para a gente poder entender como isso se dá. Existe, então, a nossa consciência divina. Na outra live eu falei sobre isso, vou passar por esse assunto novamente para a gente entender o início desse processo. Então, nós temos uma consciência divina em que ela apenas cria, ela está sempre incluindo e não excluindo. E eu entendo hoje que essa consciência divina, ao criar, ela cria todas as coisas que existem porque ela está experimentando através dessa coisa como é ser essa própria coisa. Como é ser, por exemplo, a Eliandra aos 8 anos de idade entrar no teatro. Como é a Eliandra passar por um processo de autoconhecimento e decidir que era a hora dela passar esse conhecimento para frente e se tornar terapeuta. Como é ser de várias formas possíveis, com as características e valores que ela tem, ser essa vida. Então, essa consciência divina, ela está sempre incluindo e experimentando e vivenciando através de toda a coisa criada, de tudo aquilo que ela cria, como é ser aquela coisa em específico, tá? Beleza, então temos essa consciência divina que está sempre incluindo, sempre gerando, sempre criando. E nós temos uma outra consciência, que é a consciência familiar. Essa consciência familiar olha para essa consciência divina que está sempre incluindo e ela observa que existe algumas coisas que ela não quer incluir, que ela quer excluir, porque causa dor, tá? Então, essa consciência familiar inserida no paradigma da Terra. O que significa paradigma da Terra? Você vem para o planeta Terra e você entende que a sua experiência humana, se alguém te cutucar com uma agulha, vai doer, tá? Porque aqui na sua pele isso dói, isso traz uma dor. Então tem um paradigma que diz que existe prazer, que existe dor, bom ou mal, certo e errado. Essa consciência familiar inserida nesse paradigma, dentro dessa consciência divina, entende que através da dor aquilo é excluído. E que aquilo que é gostosinho, que é prazeroso, a pessoa fala, então eu vou incluir isso dentro aqui do meu sistema, tá?
Então, quando que isso é criado? Quando a gente entra nesse sistema através da nossa consciência pessoal. O que eu tenho entendido, então? A partir desse momento, você vai fazer uma escolha. Então, você vai escolher entender que ou a vida tem uma continuidade antes dessa, e ela traz uma carga ali já de condicionamentos, de outras experiências, ou se você acredita que começa tudo aqui nessa aqui. O que eu entendo? Quando você entra nesse paradigma, então você... uma alma, espírito, sei lá, o nome que você quiser dar pra isso. Quando você... Eu entendo como espírito. Quando você entra nesse paradigma, quando você decide que você quer vir aqui, né, nesse planetinha aqui, viver uma experiência humana para aprender através desse paradigma a evoluir, a crescer, enfim. Quando você entende que você tem que vir pra cá, assim que você entra nesse paradigma, começa a criar dentro do seu sistema algumas informações sobre este paradigma, para que você sobreviva. Para quê? Para você perpetuar a espécie, para que a espécie continue se perpetuando. Então, essa informação básica vem através de você, através do que a gente chama de DNA, do que a gente chama de genética, né? Essas informações vão vindo e, ao você estar inserida naquela consciência familiar, você começa a gerar a sua consciência pessoal. Então, você tem aquela consciência pessoal, você tá trazendo para você essa consciência familiar, e você tá entendendo assim, a minha consciência familiar diz que é bom ser assim, que não é bom ser assado. A minha consciência familiar diz que não é certo ser assim, que não é certo ser desse jeito, que é legal ser assim, que não é legal ser assim, que é gostosinho assim. Beleza, você tem tudo isso, você vai formando a sua consciência pessoal e a gente já começa nesse momento a entender essa consciência divina, que é esse amor, né, que essa criação tem essa consciência familiar e tem a nossa própria consciência, você começa naquele momento a dar interpretações e julgamentos para aquilo que você quer na sua vida. Para você se sentir pertencente a esse sistema, você começa a reproduzir tudo aquilo que esse sistema entende como prazer. Para você poder ser aceito, então você começa a aderir tudo aquilo que o seu clã, tudo aquilo que os seus ancestrais fizeram para você poder ser incluída ali. Então você entende que, se eu for desse jeito, se eu tiver essa atitude, isso tudo, gente, é num campo completamente abstrato, energético, emocional, não tem nada de racional. Eu tô racionalizando aqui para poder trazer para vocês uma explicação, mas é tudo abstrato, é energia que vai chegando e aquilo vai se dando, vai acontecendo, tá bom? De acordo com informações, então, pregressas, que a gente vai trazendo, e de acordo com aquilo que vai chegando pra gente através desse paradigma. Então, nessa consciência pessoal, você tenta ser inserida nesse clã, né? Tenta ser inserida nessa consciência divina, e você passa pela sua consciência familiar que fala assim, essa consciência divina tá dizendo que tem que incluir todo mundo, só que aqui na Terra dói. Então, vamos excluir a dor? Tá? Então, quando tem alguma coisa que traz um tipo de desconforto, você exclui isso dentro de você. Naquele momento, gera uma interpretação e um julgamento, tá? Já vou dar exemplos para ficar mais claro em relação a isso. Então, quando você vai para a vida aqui, nesse paradigma aqui na Terra, você entende que ela é dual, ou seja, a gente está vivendo num planeta de dualidade. Nesse planeta, o que significa dualidade, gente? Significa que existe o bom e o mal, o certo e errado, o prazer e a dor. Tá? Existe sempre dois polos ali. E você vai para um lado ou você vai para o outro de acordo com essas pequenas informações que você vai adquirindo ali. E essas pequenas informações que você vai adquirindo vão aumentando dentro do seu sistema conforme você vai vivendo e reforçando isso dentro de você. Então, por exemplo, você vem pro paradigma, tá lá dentro da barriga da mamãe. A mamãe leva um susto. A mamãe levou um susto. Necessariamente você vai se sentir assustado junto com a mamãe? Não sei. Podem ser várias interpretações geradas naquele momento, tá? Você tá dentro daquele clã, e aquele clã pode dizer que aquele susto representa um medo, ou aquele susto representa uma forma de você sair de uma situação de perigo. Então, tem várias interpretações que podem ser geradas no decorrer. Não depende só do que a mamãe tá vivenciando. Na verdade, depende zero sobre isso, porque a sua mãe pode estar rindo e você falando assim, que boba tá rindo de uma situação dessa. Não quero isso pra minha vida, vou excluir essa situação aqui, tá? Isso tudo, gente, é no campo emocional. Eu vou dar mais exemplos pra frente, se agora tá ficando tudo meio solto, que vai fazer mais sentido. Então, aguenta as pontas aí que eu vou trazer alguns casos aqui pra vocês pra ficar mais fácil e mais imagético essa situação toda, tá bom?
Mas é isso, tem uma situação, tem uma experiência e ela te causa um conforto ou um desconforto, uma dor ou um prazer através desse paradigma aqui, e você vai incluir ou excluir isso na sua vida. Quando você exclui lá na frente, isso vai te faltar de alguma maneira. E a vida vai te colocar várias vezes nessa própria situação para que você aprenda a incluir, ou seja, para que você ganhe essa consciência divina que tudo inclui, que tudo adere, que não tá excluindo um ser ou outro por ele ser de uma forma ou de outra, entenderam? Então é por isso que alguns padrões vão se repetindo na nossa vida, porque em algum momento a gente excluiu alguma coisa que está nos faltando agora, né? E você fala assim, nossa, mas eu excluí, sei lá, eu excluí o abandono. E agora eu tô sempre sendo abandonada, então eu tenho que incluir abandono, eu tenho que ser abandonada? Não. Você tem que olhar uma habilidade em relação a isso e trazer pra dentro de você e não mais julgar as pessoas que fazem isso e não mais julgar, trazer a dor pra dentro de você. Também vou trazer essas soluções lá pro final dessa live, tá bom? Então é isso. Tem um fato, ou seja, minha mãe levou um susto. Ela se assustou com alguma coisa, tá? E tem uma vez, vou contar aqui uma coisa, que minha mãe falou que ela acha que a minha irmã tem medo de barata. Eu já vou botar a minha irmã aqui pro meio. Que a minha irmã tem medo de barata, minha irmã morre de medo de barata, né? E minha mãe disse que uma vez ela foi entrar num quartinho que tinha na primeira casa que a gente morou, que ela foi entrar assim, tava tudo escuro. Na hora que ela acendeu a luz, a barata voou. E ela tava grávida da minha irmã, ela deu um tapa na barriga da minha irmã. Minha irmã não pode ver barata. Aí eu brinco que a minha irmã nesse momento falou assim, nunca mais quero esse bicho na minha vida. Né? Então, assim, eu não sei o que foi que aconteceu lá dentro dela, se ela realmente sentiu isso, né? Eu brinco que é dessa forma. Gente, é só emocional, isso é só um exemplo pra brincar aqui com vocês, mas isso é feito através da emoção, tá bom? Através, talvez, desse susto da minha irmã, realmente minha irmã pode ter falado, né? Nunca mais quero levar um susto desse tamanho. Nunca mais quero sentir essa dor na minha vida. Então, ela se afasta da barata. Ela vê a barata, vem toda aquela emoção que a minha mãe sentiu naquele momento, e ela sentiu junto aquilo, tá bom? Lembrando, às vezes as emoções, que a gente pode ouvir isso, achar que a mamãe é culpada pelas nossas coisas. Mamãe e papai não são culpados de nada, tá bom? Você cria sua própria consciência pessoal de acordo com as experiências que você vive, tá? Você, às vezes, sente muito mais em relação à mamãe, porque como você tá ali dentro do ventre, você entende aquilo como sendo você. Então, é por isso que o papel da maternidade é tão importante nesse desenvolvimento. Mas a sua interpretação é sua, a responsabilidade é sua e de mais ninguém, ok? Ok, vamos lá. Então, desde o ventre nós estamos interpretando através das emoções. Então, uma situação se apresenta, a gente tem uma emoção e através dessa emoção a gente exclui ou inclui na nossa vida. Eu coloquei aqui também. Nós interpretamos conforme está inserido ou não no nosso clã. Então, por quê? Se tem alguma coisa que está excluída no nosso clã, a gente tende a continuar excluindo isso para poder ser aceito, né? Então, por exemplo, você pode observar, tem uma coisa que meu pai não gosta que eu faço porque ele disse que é falta de respeito, porque ele disse que isso aí não é legal. Então, o que você tende a fazer na sua vida? A mesma coisa. Só que se você fizer isso em excesso, em algum momento, uma qualidade, uma habilidade que estava numa outra atitude que você excluiu, vai te faltar. Entendeu? Então você vai passar às vezes por essas mesmas situações para que você adquira essa habilidade e muitas vezes é através da dor, tá bom? Bom, então nós levamos essas informações emocionais para as nossas situações e elas são reforçadas de acordo com as situações que nós vamos vivendo. Então, como isso se dá? Então, vamos lá. Em relação a... Lembra que eu falei desse exemplo aí que eu falo que a minha irmã ela tem medo de barata, porque minha mãe deu um tapa na barriga quando a barata veio ela abriu a porta do quartinho e veio essa barata. Então, quando a minha irmã vê uma barata, ela reforça cada vez mais essa emoção. Então, vem uma outra barata, cada vez mais que ela vai vendo, aquele bicho vai reforçando esse medo dentro dela, tá? Esse é um exemplo, eu vou dar mais exemplos pra ficar mais claro pra vocês. Vou trazer para vocês agora aqui o que é um fato. Fato é aquilo como se apresenta, aquilo como é, tá? Tem algumas pessoas, inclusive na faculdade de jornalismo, né? A Mi tá aqui também comigo, ela também é jornalista, ela sabe disso, que muitas vezes as pessoas até mesmo desacreditam o próprio fato, porque até mesmo dentro de um fato pode ter uma interpretação. Então, diante disso, como saber se uma coisa é um fato ou se uma coisa é uma interpretação? Um fato necessariamente não tem adjetivos, você não dá um valor para ele, você não dá uma qualidade para ele. A coisa é como é. Por exemplo, essa garrafinha é rosa. É um fato, tá bom? É isso.
Agora, se essa garrafinha é boa ou não, se ela deixa a água mais quente ou não, qualquer coisa do tipo, aí é um valor atribuído, isso é uma interpretação. Então, interpretação é você dar um julgamento, você dar uma interpretação e atribuir um valor a alguma coisa, alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa do tipo, tá bem? Então é isso, fato é uma coisa, o que eu entendo hoje como fato. Fato é uma verdade absoluta, tá? É uma coisa que ela realmente é e acabou. O resto é como você interpreta isso na sua vida. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Uma coisa que eu estava assistindo esses dias, que foi o motivo que eu quis fazer essa live. Então eu tava sentada no sofá assistindo televisão, e eu sentei assim e vi que tava passando um jornal no horário de almoço, e meio que com a preguiça ali, depois do almoço, de trocar, eu fiquei assistindo. E aí tava uma notícia que dizia assim, mulher bonitona, não lembro se era gostosona, bonitona, sei lá, que tava escrito lá, aplica golpes em homens. E tava a jornalista na frente da casa dessa mulher, vendo se essa mulher ia sair ou se alguém podia dar entrevista pra ela. Nisso que ela tá ali falando, aparece um moço e ela fala assim pra moça, você é irmão do fulana. Você não... O que você acha disso tudo que aconteceu? E aí o menino começa a responder, ele falou assim, não, ela é minha irmã, mas assim, eu tô sabendo do que tá acontecendo, mas eu não tenho muito o que falar pra vocês, não sei muito bem o que falar, e meus pais estão falando pra eu não ficar falando também com a imprensa. Enfim, ele pegou, abriu o portão e falou assim, eu vou lá dentro falar com os meus pais, e se eu tiver alguma informação pra dar pra vocês, eu volto aqui pra dar essas informações pra vocês. Abriu o portãozinho e entrou dentro do prédio lá da casa, lá onde ele morava. A jornalista vira, né, ela tava dando entrevista aqui de ladinho, ela virou pro câmera e falou assim, bom, gente, como você viu, a nossa equipe aqui tentou entrevistar, mas como você viu, o irmão dela fugiu da entrevista. Quando ela falou fugiu, né, tava observando tudo que tava acontecendo. A hora que ela falou fugiu, eu falei, opa, esse é um bom exemplo pra gente se dar sobre uma interpretação. Essa jornalista, ao ver que ele saiu, não quis dar entrevista, ela entendeu aquilo como ele estivesse fugindo da situação, tá? Ela interpretou desse jeito. Qualquer outra pessoa que pudesse, se eu colocasse 20 pessoas assistindo, talvez cada pessoa ia interpretar a atitude dele de uma outra forma que não fosse fugir. Então isso é uma interpretação. O fato é ele abriu o portão e entrou na casa dele. Ela virou e falou que ele fugiu. Por que ela teve essa atitude? Eu fiquei pensando, por que ela interpretou desse jeito, né? Talvez ela tenha as questões dela lá também, da vida dela, então ela interpreta isso, ela traz. Mas o que ela queria formar ali, talvez? Ela queria reforçar a ideia de que essa mulher tinha uma família que também não era positiva, essa família. Então você reforça ainda mais, através da sua própria interpretação, algo que já tem como negativo dentro de você, tá? E é por isso que isso causa problemões na nossa vida. Porque você interpreta alguma coisa, você vai pra vida e fica gerando cada vez mais interpretações negativas sobre alguma coisa, gerando um bolo de dor. Então, antes era a mulher que aplicava golpe, agora é o irmão que é fugitivo, tá? Então, assim, é uma família, é uma família desregrada, uma família muito louca. Então, você acaba formando ainda mais, diante dessa situação, reforçando ainda mais a parte negativa, tá bom? Quando você olha pra toda aquela família, você fala, nossa, né, deve ser difícil pertencer a essa família, né? Então, você reforça através da sua interpretação coisas negativas para dar ainda mais vazão àquilo que você traz de informação gerada de acordo com as vivências e experiências da sua vida. Então, a gente vai reforçando isso na nossa vida. O que acontece quando a gente vai reforçando isso cada vez mais na nossa vida? Vira aquele bolo de emoções. É como se, no primeiro momento que você reforça, por exemplo, uma sensação de rejeição, quando você vai pra vida e você é rejeitada, e vem uma outra emoção como raiva, então você sente rejeição e raiva. Aí você vai pra uma outra situação, você sente rejeição, raiva, e você sente também abandono, qualquer coisa do tipo. Eu acho melhor desligar? Tá fazendo muito barulho? Ah, então tá. Tá. Então vai reforçando cada vez mais esses sentimentos dentro de você. Aí você vai... Chega um momento da sua vida que aquilo fica tão grande dentro de você, forma um bolo de emoções tão grande. Quantas e quantas pessoas eu não atendo que a gente não acessa energeticamente esse bolo de emoções que fica... Parece que tá aqui, ou às vezes parece que tá aqui. Tá? Porque foi muitas vezes reforçado o único sentimento atrelado a tantos outros sentimentos, tá bom? Bom, vou trazer aqui um exemplo de consultório pra vocês.
para ficar mais fácil para você poder começar a entender como aplicar isso também no seu dia a dia e na sua vida. Então vamos lá. A cliente me procurou porque ela estava entrando num relacionamento, estava com medo de acontecer a mesma coisa que acontecia nos outros relacionamentos dela, de não ir pra frente, de ser trocada, de ser abandonada, de ser rejeitada, enfim, né? Ela queria muito estar no relacionamento, ela gostava bastante da pessoa e queria dar continuidade. E tava tudo bem no relacionamento, mas ela tava começando a sentir que aquele medo, aquela ansiedade, tava ficando cada vez mais forte dentro dela. Bom, que a gente fez alguns movimentos, e um dos movimentos que eu queria trazer pra vocês foi: a gente volta quando ela tem 12 anos e ela fala simplesmente assim: pai, ela vai contar pro pai dela, pai, eu hoje tive meu primeiro beijo. E vai toda feliz, com 12 anos, contar isso pro pai. O pai olha pra aquela situação e fala: meu Deus, minha filha tá virando uma mulher. Ele fala assim: mas você acha que você já tem condições de fazer isso? Mas você acha que você já tem... Começa a questionar ela: mas você acha que isso é legal? Mas você acha que não sei o quê? Aí ele põe a mão na cabeça e fala assim: nossa, você já tá crescendo tanto, já tá virando uma mocinha. Dali alguns meses, depois, num outro evento, lembra que eu falei que reforça isso dentro dela? O que ela sentiu? Poxa, meu pai se sentiu muito mal por eu ter feito isso, né? Não é legal eu dar esse primeiro beijo, não é legal eu sentir esse prazer assim em relação a outra pessoa, né? Eu estar bem me relacionando com outra pessoa, né? Deixa eu voltar aqui pra trás, aqui, deixa eu ficar quietinha, deixa eu não dar mais esses beijinhos que eu quero dar, porque senão meu pai vai ficar chateado. Aí, dali alguns meses, ela menstrua. Então, é o famoso se tornar mocinha, né? Tá passando da fase de criança, entrando na fase de adolescente pra se transformar numa mulher. Aí, ela vai lá e conta pra mãe: mãe, aconteceu tal coisa. A mãe fica toda feliz, vai lá e conta pro pai: ai, virou mocinha, né? Aqui. Ele olha pra isso e fala: realmente você deixou de ser a minha princesa. Quando acontece isso, parece que o mundo dela fala que é como se tivesse tido uma ruptura. Tá? Nesse momento, traz a emoção, vem a emoção daquele momento de sentir como se estivesse sendo rejeitada pelo pai, que ela não era mais uma criança. Então, o que acontece? Ela vai para os relacionamentos dela se sentindo como se tivesse imatura, como se tivesse uma criança vivendo dentro dela. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz para ela no estado de relaxamento meditativo foi: eu perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela me disse 12. Então, dentro dela, dentro dela tinha essa informação que ela estava vivendo ainda, mesmo com a idade que ela tinha, que era uma outra idade, já uma idade, enfim, já era uma mulher. Ela estava sentindo ainda como se ela tivesse 12 anos. Ela estava presa ali dentro, reforçando cada vez mais dentro dos relacionamentos que ela viveu, que ela era aquela menininha que não queria deixar de sentir o amor do pai. Então ela fazia um movimento energético todo para que aqueles relacionamentos que ela tinha, ela pudesse voltar a ficar ao lado do pai, pudesse voltar e ficar sentindo aquele amor do papai, sentindo aquela coisa gostosa de ainda continuo sendo a princesinha do meu pai. Não vou pra vida, não vou ser uma mulher, né, com as minhas responsabilidades de uma mulher, porque é muito mais interessante sentir esse amor aqui do meu pai e não perder esse amor dele. Inclusive, uma das coisas que ela também queria era poder sair de casa. Ela ainda se sentia, mesmo que ela já tivesse a sua independência financeira, ela ainda estava na casa dos pais. Então ela queria fazer esse movimento de sair, e ela sentia que sempre quando ela tentava fazer esse movimento, alguma coisa acontecia. É claro que alguma coisa acontecia, ela tinha 12 anos dentro dela, né? A sensação que ela tinha era de 12 anos. Então, no decorrer da vida dela, ela reforça cada vez mais que ela não tem a capacidade, aí começa a vir a frustração, começa a vir a rejeição, o abandono, o trocado, todos os movimentos criados de acordo com uma única interpretação lá do passado. Isso vai cada vez mais se transformando num bolo de sentimentos que ela vai levando pra vida até o momento que ela fala: eu não quero mais isso pra mim, tá? Porque ela excluiu lá no passado uma habilidade. Qual habilidade que poderia ser, por exemplo, numa situação como essa? A habilidade de crescer, de ter responsabilidades e ainda assim se sentir amada, e ainda assim se sentir respeitada, né? Então, ela exclui aquela habilidade, vai pra vida e aquilo reforça dentro dela, até ela sentir que não quer mais aquilo, tá? Então, o que a vida coloca ela tendo, como se ela tivesse que ter posturas maduras, postura de uma mulher que cresceu, e ela não estava conseguindo fazer isso, então vem através da dor. A vida pede que ela tenha essa postura que foi excluída lá no passado, tá? Um outro exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. Se vocês tiverem dúvida, gente, deixem na caixinha em relação a isso que eu vou falando pra vocês.
Eu vou deixar a live salva também pra vocês assistirem de novo, porque eu sei que é bastante informação. E depois vocês podem me mandar por direct também. Outra coisa, um outro exemplo que eu queria trazer pra vocês. Eu coloquei aqui a frase: eu preciso controlar pra me sentir amada. Então tem uma cliente que me procurou dizendo que sentiu uma grande ansiedade. Quando eu pergunto pra ela, o que você acha que essa ansiedade ela vem da onde? Ela fala, normalmente ela vem com mais força quando eu não tenho controle sobre alguma situação. Eu gosto de estar no controle, eu gosto de me sentir nesse lugar. E aí se eu vejo que eu não tô tendo controle, e ela, né, ainda me relatou que em relação à pandemia, ela sentiu que ela tava total fora de controle, que a ansiedade dela ficou assim a 1000, né, nesses momentos todos. E aí então ela vai pra vida, e quando ela percebe que ela não tem controle sobre uma pandemia mundial, aquilo começa a dar um trem esquisito dentro dela, tá? O que a gente foi investigando, o que a gente viu ali num primeiro momento. Ela tem 3 anos de idade, os pais estão brigando, e ela tenta resolver aquela situação com 3 anos de idade, e tenta chamar a atenção do pai. Parem de brigar, e não sei o que. Começa a falar. Os pais nem olham pra ela. Só o momento que o pai dela olha pra ela e fala assim, não se envolva. Isso é entre eu e sua mãe. Naquele momento que ela vê que ela é pequena, que ela não tem condições de ser maior que eles. E eles continuam brigando, ela continua falando, e naquele momento ela se sente como invisível. O que ela entende então? Toda vez que ela não tem o controle sobre uma situação porque ela é pequena diante dessa situação, ela se sente então como se ela fosse invisível, como se ela fosse o nada. Ela vai pra vida e ela faz todos os movimentos para estar no controle da situação, para ser maior que os pais dela, para eles poderem vê-la. Então ela sente que alguns movimentos gerados na vida dela foi porque os pais olhassem pra ela e falassem, nossa filha, muito bem, olha, realmente, né, você é uma mulher, assim, muito melhor que eu, muito melhor que sua mãe foi, muito melhor que seu pai foi. Então, ela se sente nessa posição. E também tinha um outro aspecto que a gente trouxe também, que com 3 anos, ela vai dormir chorando porque ela tá com medo da mãe não voltar da faculdade. Vem esse medo, ela sente esse medo. Diante disso, o que acontece? Ela começa até mesmo a querer controlar as situações da vida as quais ela não tem controle. Ela não tem controle de saber se a mãe vai chegar viva ou morta dentro de casa. Ela não tem esse controle. Então ela tenta fazer um movimento maior que a própria vida. Veja só, eu vou controlar inclusive o fluxo da minha própria vida. E ela começa a ir pra vida e começa a fazer isso com os amigos, com as pessoas no trabalho. Ela quer controlar tudo pra ela poder se sentir amada. Porque quando ela não tá no controle, ela é quem? Aquela criancinha pequena, invisível, nada. E aquilo gera uma dor tão grande que ela vai pra vida e ela foge daquela dor, tá? E quando essa dor se apresenta pra ela, quando situações em que ela não está no centro, situações em que ela não tá sendo olhada como ela gostaria, ela vem aquela dor ali dentro dela e vai gerando ansiedade, porque aquilo vai reforçando, vai aumentando, vai virando um bolo, né? Se antes ela se sentia invisível, depois ela se sente abandonada, rejeitada, trocada, e vai, tá? Então são eventos que vão reforçando isso na nossa vida. Esse é o problemão que eu falei pra vocês quando a gente entende quando uma coisa é um fato, ou seja, meus pais estão aqui brigando. E foi muito interessante que quando a gente começou a trazer esses esclarecimentos pra ela, e eu falei pra ela, como tá agora a sua criancinha? Ela falou assim, ela tá bem, tá tudo bem, é um problema dos meus pais eles estarem brigando. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendem? A dor começa a fazer assim, porque ela incluiu dentro dela a habilidade de entender que tudo bem, se as pessoas não estão ali dando atenção pra ela como ela gostaria de receber atenção. Tá tudo bem, gente, ainda assim sou respeitada, ainda assim sou amada, ainda assim sei fazer isso também pelas outras pessoas. E um outro movimento que foi interessante a gente fazer nessa sessão foi apresentar a vida pra ela. Aí a pessoa tá de frente com a vida, né, a energia da vida. Nesse momento eu falo assim, eu quero que você olhe agora pra vida. O que acontece quando a vida se apresenta pra ela? E eu falei, o que a vida tem pra dizer pra você? Ela fala pra mim que a vida é um fluxo, que eu não tenho que controlar. Tudo é perfeito como é. E eu não falei nada. Quem falou ela foi quando ela viu a energia da vida. Porque muitas vezes, quando a gente exclui uma informação, a gente não deixa uma outra se aproximar da gente. Né? Ainda que eu fiz uma frase aqui que eu vou ler ela, porque eu não sei se eu tenho... Ela veio com tanta enxurrada hoje pra mim que eu falei, eu vou ler ela porque é muito interessante. Então, o que acontece é que a nossa mente está tão condicionada a vir de uma forma que não percebe outras possibilidades que não seja a própria dor.
Então, olha só, quanta coisa a gente pode tirar dessa frase, né? Em cima desse exemplo aqui que eu tô dando. Ela, ao olhar para esta situação, ao olhar para a vida, ela entender que existe outra possibilidade além daquela dor que ela tá sentindo. Há uma vida ali dentro dela que tá conduzindo ela para um fluxo, tá? Então, quando essa energia da vida se apresenta para ela ali na frente e ela entende como é, ela fala, caraca, eu não tinha essa informação dentro de mim. Né? Essa informação não foi trazida pra mim do que eu na minha vida porque eu tava tão focada em excluir a dor que eu não tava vendo outras possibilidades de viver a vida, tá? Então a gente vai, no decorrer das nossas situações, das nossas experiências, das nossas vivências, cada vez mais reforçando essa dor dentro da gente. Até que a vida fala, ou você olha pra esse trem aqui, ou você olha pra esse trem aqui, tá bom? Porque aquela consciência divina que inclui, que é também que nos criou, que está criando o tempo todo, né? Ela vai nos direcionando através desse fluxo da vida para que a gente possa ser inserido, inclusive, nessa consciência divina, através das nossas próprias experiências. Tá ali, diante desse problemão todo que eu criei na minha vida, então, que isso pode estar tendo várias interpretações que foram geradas, gerou esse problemão. Boa noite, meu anjo. Um beijo pra você. Quais são esses tipos de problemões que a gente pode gerar? Gente, são inúmeros os problemões que a gente pode gerar. Como, né, nesse primeiro exemplo que eu dei pra você, não conseguia se sentir segura dentro de um relacionamento, porque ela sentia que tinha um movimento que trazia ela lá pro colo do papai. Na outra perspectiva, não conseguia deixar a vida fluir, tinha que estar sempre fazendo movimentos para ser olhada, para ser admirada, e aquilo sempre desprendendo uma energia, né? Sempre querendo controlar pessoas e situações, né? Então, o que pode acontecer? Algumas pessoas que não estão a fim disso começam a se afastar, então vai gerando problemões na nossa vida que vão se intensificando cada vez mais, tá bem? Li, como solucionar isso? Mi, tá joia? Fechou a solução? Tá. Como solucionar isso? Eu trouxe algumas coisas e a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é uma frase bíblica que hoje eu dou uma outra conotação pra ela, que é o vigiai e orai. O que significa pra mim hoje? A nossa mente, ela vai estar sempre trazendo pra gente um condicionamento. Lembra que a nossa mente é condicionada? Porque ela vem de uma consciência divina, depois ela passa por uma consciência familiar inserida no paradigma terrestre, depois a gente forma a nossa própria consciência pessoal. Então, a nossa mente condicionada ali, ela vai trazer pra gente, diante dos fatos, interpretações que são completamente condicionadas ao nosso sistema. Aquilo que a gente entende como é a vida. Lembra que eu falei nesse exemplo? Então, ela estava condicionada a, todas as vezes que não estava no controle, a sentir dor. Ela não estava condicionada também a olhar que, se ela não estivesse no controle, ela poderia relaxar e sossegar. Ela poderia ter menos responsabilidades, quem sabe, ou outras interpretações que podem ser geradas em relação a isso, que não seja em relação à dor, mas que esteja em equilíbrio, tá? Então, a nossa mente vai sempre nos vender alguma coisa. Então, as duas dicas que eu dou, que vem numa só, que vem no Vigiar e Orar, não compre tudo aquilo que a sua mente está te vendendo. Se questione, tá? Como trazer esse questionamento de uma maneira leve, segura para você. Já vou falar sobre isso. Então, primeira coisa, vigiar e orar. Não compre tudo que a sua mente está falando. O que significa o vigiar? Preste atenção na sua mente. Preste atenção naquilo que a sua mente está te vendendo. Tá? Por que minha mente está vendendo isso? Começa a se questionar. Aí a gente parte para o orar. O que significa a oração? Vocês já sabem o que é oração. Vocês sabem que a oração é, né? Juntar as mãozinhas, dobrar o joelhinho e falar, Deus, me dá isso. Por que isso? Porque eu tô precisando daquilo, não sei o quê, né? Às vezes a gente tem esse tipo de oração. Ou uma oração de agradecimento, qualquer coisa do tipo. Essa oração nos coloca em ressonância com aquilo que está dentro da gente. Então, o que significa o vigiar e orar? Significa ao vigiar a minha mente, que a minha mente está me vendendo, eu começar a minha própria oração interna, que é, por que eu estou sentindo isso? De onde vem isso? Quando foi a primeira vez que eu senti isso aqui na minha vida? O que acontece de pior se eu estiver do outro lado da cena? Entende? Então, isso tudo vai gerando dentro da gente, cada vez mais que a gente compra alguma coisa em relação à nossa mente, cada vez mais dor, até isso virar um bolo dentro da gente. Então, não compre tudo que a sua mente está te vendendo. Eu costumo dizer que muitas vezes o nosso próprio mal, o real mal, é a nossa própria mente, que está sempre vendendo alguma coisa
que exclui, alguma coisa que nos deixa sempre não estar inseridos nessa própria consciência. Aí vocês vão perguntar, Li, por que que é assim? Eu vou responder para vocês. Não sei porque a consciência divina que cria tudo achou essa forma de se viver, tá? Não sei. Simplesmente assim. Por que que a nossa mente tem que ser assim? Por que que a nossa mente não pode ser gostosinha o tempo todo? Talvez porque através da dor é que a gente consegue realmente incluir a coisa dentro do sistema, tá bom? Outra coisa que eu disse pra trazer pra vocês, observar. Como observar? Você tá diante, né? Eu fiz um vídeo aqui pra vocês que eu postei no feed, que eu dei um exemplo de que você tá reunido ali com seus amigos, alguém faz um comentário ou faz alguma coisa e algumas pessoas riem, outras pessoas se sentem incomodadas e tudo mais. Então, são várias pessoas que têm vivências e experiências dentro dela, que possuem uma carga emotiva ali dentro, que talvez aquela atitude ou aquilo que a pessoa falou representa para ela uma dor, e para outra pessoa não representa isso. Então, o que significa observar? Significa que quando vier essa dor, esse desconforto, essa coisa aqui não é legal, você falar, opa, e começar a observar o que está acontecendo dentro de você. Né? É a mesma, puxa para a mesma coisa do vigiar e orar. Observar o que está acontecendo à sua volta sem se inserir naquele sistema. Observar, falar, opa, olha o que está acontecendo dentro de mim. Nossa, tô sentindo isso. Nossa, quando a tua pessoa fala isso, eu me sinto assim. Essa cena aqui sempre se repete. Por que será isso aqui? Que aprendizado que eu tenho em relação a isso aqui? Tá? Começar a observar a situação e não se inserir dentro dela. Não ser a própria dor. Não ser o próprio sentimento. Isso é um exercício diário, tá? Uma outra coisa, como é que eu posso ter esse poder de abstrair essas coisas? Esse poder de observação, né? Que nem como se fosse um antropólogo. O antropólogo, quando ele vai para campo, para um campo, quando ele vai observar, por exemplo, uma tribo, ele, antes de se inserir nessa tribo, ele observa como é essa tribo. E ele não julga, ele não interpreta. Ele simplesmente fala, interessante, olha, quando chove eles fazem isso. Quando faz sol, eles plantam tal coisa. Tá, aqui. É desse jeito, entendeu? Então ir pra vida e falar assim, olha que interessante, né? Essa pessoa fez tal coisa pra outra pessoa. Tá causando um desconforto aqui pra mim. Tá dando uma vontade minha de falar alguma coisa aqui pra ela. Por que eu tenho essa vontade aqui? Por que eu acho que eu tenho que ser a justiceira, salvar o mundo, a heroína? Por que eu tenho que ser a vítima da situação? De onde vem esse papel? Né? Quem que era a vítima lá na minha família que quando eu vi falei, quero ser que nem você? Ou quando eu vi a pessoa tendo uma atitude ali de pegar as coisas e ir embora de casa, eu falei, pessoa arrogante, pessoa que abandona a outra, eu nunca vou fazer isso com a pessoa. Aí eu vou pra vida, começo a excluir isso e começa a acontecer o quê? Situações em que eu me coloco nessa posição, tá bom? A vida nos força a nos colocar sempre na posição daquilo que a gente exclui. E uma outra dica é fazer o que precisa ser feito. Então na outra live eu falei pra vocês, né? Uma pessoa te deu um tapa. O que você vai fazer em relação a isso? Você vai dar outro tapa? Não sei. Você vai falar pra pessoa, ô desgraça, quem disse que você pode chegar aqui, invadir o meu espaço e me dar um tapa? Você vai falar, que bonito, nossa, a pessoa me deu um tapa. É amor isso, né? É amor pra ela. Eu não sei o que você vai interpretar em relação a isso. É a sua experiência, é a sua vivência, é aquilo que tá ali dentro de você como emoção. Eu não sei o que é que você vai interpretar. Mas é muito importante que aquilo que precisa ser feito, seja feito. Quer falar pra pessoa? Não gostei do jeito que você agiu? Quer botar limite na situação? Achando que é assim? Então vai lá e faz, tá? Não fica pensando, né? Por que eu coloquei essa dica aqui? Porque a pessoa acha que quando você tem que observar, quando você entra num estado meditativo, né, num estado de antropólogo diante da situação, você tem que necessariamente não fazer nada. Ficar ali como se tivesse nenhuma atitude. Gente, lembra que não é pra excluir, é pra incluir? Então, se você quiser ter uma atitude X, tenha essa atitude, sabendo que ela faz parte do seu sistema, da sua mente condicionada. Não fazer alguma coisa também faz parte da sua mente condicionada. A sua mente é 100% condicionada. Tanto para pensamentos de, né, amanhecer o dia, tá ali ensolarado, você fala, que dia lindo, né? Aí eu falo que hoje, quando o dia amanhece, tá chovendo, eu falo, que dia lindo, porque também faz parte do meu próprio condicionamento. Porque lá no passado, quando começava a chover, eu senti uma preguiça danada. O que eu comecei a condicionar a minha mente? Pra falar pra ela que dia lindo também quando chove. Então, tudo é um condicionamento. Tudo faz parte do condicionamento. Agora, você tem que saber qual tipo de condicionamento você quer viver. Tá bom? Uma outra coisa que eu tinha colocado um exercício pra gente fazer. Esse exercício foi trazido pra mim num momento da minha vida que foi muito importante. Porque eu comecei a sentir que a minha mente trazia constantemente, reforçando ali, muitas
muitas ideias que eu não queria mais ter. Eu falava, mas eu não quero mais ter esse tipo de ideia. Isso continua se repetindo. Esse exercício era o seguinte, que você também pode fazer isso, essa é uma dica legal. Quando vier alguma coisa na sua mente e você fala assim, interessante essa ideia aqui que a minha mente trouxe, dá um nome pra isso. Dá um nome pra sua mente que traz essa emoção. No meu caso, eu dei nome de monstrinho. Então, quando vinha coisa e falava alguma coisa aqui na minha cabeça, parecia que tem... Lembra aquela historinha do diabinho e do anjinho? Então, da dualidade ali da Terra? Então, quando vem ali a coisinha e fala assim, ah lá, tá vendo? Ó, de novo isso aqui acontecendo? Eu olhava e falava assim, por que você tá me vendendo isso? O que você quer falar com isso, né? Eu olhava pra ele e falava assim, vou deixar você aqui de stand-by. E eu trazia como se fosse uma outra energia, depois de uma observação e de um estado de meditação, de ficar em silêncio, ficar em paz, 1 minuto que fosse, 30 segundos que fosse. E eu perguntava para uma outra parte de mim, para uma outra consciência, como se eu estivesse, então, buscando uma inclusão através dessa consciência divina, e não daquilo que a Terra, que o paradigma da Terra está me vendendo, que minha mente, a minha consciência pessoal está me vendendo. E eu perguntava, o que eu posso fazer diante dessa situação? Aí eu dava o nome de deusa. Falava assim, a deusa vai vir aqui agora e vai me falar alguma coisa. Muitas vezes a deusa falava assim para mim, não faça nada, espera, relaxe, vá comer alguma coisa e depois você pensa sobre o assunto. Coisas práticas mesmo assim. Essa deusa falava isso pra mim e me sentia muito bem em relação a isso, tá? Essa deusa também faz parte da minha mente condicionada. Não é gente, não é preciso pensar, não é um espírito, não é, sei lá, qualquer coisa do tipo que vocês podem pensar. Não, também faz parte da minha mente condicionada. Mas ela me traz alguma outra coisa que não é aquela dor que eu vou sentindo no decorrer das situações. Ela me traz uma nova visão, ela me traz uma nova habilidade que eu não estava conseguindo enxergar quando eu estou inserida dentro daquela dor. Lembra aquela frase que eu falei? A gente está tão inserida na dor que não consegue ver as outras possibilidades. Eu cesso e falo, ok, monstrinho, eu te entendi, joia, fica aí, deixa eu ver uma outra possibilidade aqui. Aí eu chamava a Deus, eu falava, Deus, o que eu posso fazer diante dessa situação? Tá? Dá o nome que você quiser. Já vi vários nomes que as pessoas vão dando e se divirta em relação a isso, gente. Acho que a alegria, a diversão em relação a você observar que isso vai acontecendo é melhor. É claro que tem situações em que a dor vem, a dor pega a gente de jeito e a gente não consegue ver isso, mas depois que passa, né? Depois que você respira e olha para a situação, você fala, o que eu posso trazer de aprendizado em relação a isso? O que é que eu posso trazer para minha mente um novo condicionamento que não seja reforçar essa interpretação? Quem lá no passado eu julguei que não estou inserindo aqui nesse meu sistema, tá? É como se o sistema, essa consciência divina, estivesse sempre indo pelas beiradas para que a gente pare de excluir e comece então a incluir, né? E quando a gente começa a incluir, realmente dá essa sensação de alegria. É por isso que eu falei pra vocês, não é pra você levar alegria e achar que tudo é oba-oba. Não, essa alegria é uma sensação de descobrimento sobre você mesmo, tá? Descobrimento? Tá certo? Falei isso? Tá. De descoberta sobre si mesmo, tá? Era essa palavra que eu queria usar. Então, gente, essa live sobre fato e interpretação, que eu tava muito a fim de falar pra vocês. Claro que dentro dessas interpretações geram as crenças, mas crenças tá numa outra live que eu falei pra vocês, das crenças limitantes e tudo mais. Mas como uma coisa que realmente é na nossa vida pode gerar várias interpretações de acordo com essas emoções que vêm dessa consciência divina, passa pela nossa consciência familiar dos nossos ancestrais, que está inserida nesse paradigma da Terra, e depois passa por uma consciência pessoal, onde a gente forma os nossos próprios valores, e esses valores vão trazer julgamentos e interpretações de acordo com o fato. O fato é uma coisa em si, uma coisa que está ali, como eu disse para vocês, uma garrafinha rosa. Se eu olhar para ela e entender que ela não tem a função que eu achava que ela deveria ter, eu estou atribuindo a ela um julgamento e uma interpretação, tá? E isso pode gerar uma dor que vai sendo reforçada no decorrer da minha vida. Eu trouxe alguns exemplos, né? Resumindo aqui, eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam começar a entender, nossa, então é isso que eu faço na minha vida? Então esses padrões que eu tô vendo aqui acontecem dessa forma por causa disso, de coisas que eu excluí? Sim, é isso. Tem uma pergunta aqui, né? Tem, da Maria. Posso ler? Li, as interpretações agem sempre de forma negativa, é essa? Tá. As interpretações agem sempre de forma negativa? Não, elas podem ser de maneira positiva. Lembra o que é positivo e o que é negativo? É isso que a gente tem que entender. A gente entende nesse paradigma dual que negativo traz uma dor, que o positivo traz alguma coisa boa. E isso tem a ver também com cultura.
Se você, por exemplo, for num outro país que não aceita você andar com um tipo de vestimenta, isso traz uma maneira negativa. Isso é alguma coisa negativa para aquele país. Para a sua cultura, para o seu país, aquilo é positivo. Então muda a perspectiva, né? Então é negativo para uns, é positivo para outros. Porque lembra, na consciência familiar tem que alguma coisa é legal e uma outra coisa não é. Então uma interpretação ela pode ser gerada também de maneira positiva, ou seja, uma maneira gostosinha, prazerosa, né? Como? Lembra que eu falei desse exemplo que você tá com seus amigos e já vou explicar por que é mais fácil ser o negativo, tá? Muito interessante essa pergunta, inclusive uma pergunta para uma outra live, mas eu vou dar uma explicadinha. É assim, então você tá lá com seus amigos, você riu diante da situação, mas aí você olha pra uma amiga sua e você viu que ela ficou desconfortável com aquilo. Então você interpretou aquilo como uma piada, interpretou aquilo como uma coisa prazerosa e tudo mais, mas outra pessoa não. Então pra ela aquilo é negativo porque traz uma dor, pra você é positivo porque traz uma sensação prazerosa, uma sensaçãozinha gostosa ali dentro de você, tá? Por que é mais fácil a nossa mente nos entregar o que é negativo? Porque a nossa mente, ela tem, lembra, paradigma da Terra? Os nossos ancestrais, eles estavam sempre economizando energia. Então, o que o nosso sistema entende? Quando você traz uma emoção negativa, você se prende dentro de você e permanece na zona de conforto. Quando você está permanecendo nessa zona de conforto, você não desprende energia. Então, se você não desprende energia, lembra que nossos ancestrais, eles economizam energia? Porque eles precisam caçar, eles precisam fazer várias coisas, né? E eles não têm comida o tempo todo, eles precisam consumir cada vez menos energia para sobreviver. Então, o que tem dentro ali do nosso sistema subconsciente é que para sobreviver, você precisa gastar menos energia, tá? E tem, atrelado a isso, a dor. Então, a dor te mantém quieta, a dor te mantém ali parada, a dor te mantém no mesmo padrão. Se ela mantém no mesmo padrão, você não tem que desprender uma energia para sair daquilo. Sabe quando você está assistindo alguma coisa, alguém fala alguma coisa e cai uma ficha? Naquele momento que cai uma ficha, tem um desprendimento de energia, tá? Que às vezes a sua mente não estava preparada para desprender aquela energia. Quando você vai para uma sessão de terapia, por exemplo, né? E aí o terapeuta fala alguma coisa que você fala, meu Deus, e vem aquele negócio, você não fica um momento assim, porque aquilo está tendo um desprendimento de energia. Aquilo entrou dentro do seu... Passou, a gente chama de fator crítico, né? Que é entre a mente consciente e a mente subconsciente. Que é quando uma informação chega lá pro subconsciente, que é quando as fichas caem. Você fala, agora eu senti isso. Né? Porque tem algumas coisas na nossa vida que a gente não sente. E a nossa mente vai sempre, cada vez mais, tentar nos colocar naquela caixinha. Tá? Ela vai tentar... a todo momento ser aceita por essa consciência familiar, porque se você não for aceita por essa consciência familiar, tem consequências negativas em relação a isso. Então é muito mais fácil você gerar uma interpretação negativa em cima de alguma coisa, ou seja, gerar algum tipo de dor, do que você gerar alguma outra coisa. Tudo vai depender daquilo que você está trazendo de emoções na sua vida. Aí você fala assim, tem de acordo com as vivências que eu experienciei na minha vida? Tem e não tem ao mesmo tempo. Então, vamos supor que você tenha tido uma infância que você fala, nossa, eu tive uma infância maravilhosa. E você tem um irmão, esse irmão também teve essa mesma infância que você. Aí você fala, nossa, eu tive uma infância maravilhosa, me sinto sempre muito alegre. Eu não tenho esses problemas, eu sempre olho sempre pro lado positivo, né? O copo tá sempre meio cheio pra mim, não nem meio vazio. Mas pro meu irmão tá sempre meio vazio. Mesma criação e as mesmas coisas. Por que é tão diferente assim pro outro? Só mais uma ressalva. A nossa mente tem a tendência a trazer esse negativismo diante das situações para nos manter seguros e energeticamente seguros ali, tá? Mas não é uma regra. Não, se isso fosse uma regra, não teria equilíbrio, não teria aprendizado, tá bom? Não teria isso tudo. Então aí você olha, voltando por exemplo, você olha para o seu irmão que não tem essa percepção, que acha tudo muito chato, que tem uma dor muito grande, que tem ansiedade, ou tem alguma doença psicossomática, ou qualquer coisa do tipo, você fala, mas por que é assim para aquela pessoa? Porque ele, ao ser inserido nesse clã, olhou para alguma coisa e excluiu alguma coisa que você talvez tenha inserido, entendeu? Aí você vai pra vida e gera isso tudo. Eu respondi a pergunta? Da Mariana, agora tem da Raquel. Tá, Raquel.
Para se livrar dessas interpretações que influenciam negativamente, é só identificando o que gerou? Sim e não, tá? Depende muito, depende muito daquilo que está sendo apresentado para você como uma dor. Não só identificar. Por que eu falo bastante sobre a causa aqui? E trago bastante sobre a causa? Porque se você vai lá na causa e você dissocia essa causa, todos os eventos subsequentes a ele, já que você trouxe um novo aprendizado, você ressignificou aquela causa, todos os eventos subsequentes também são aprendidos aquela ressignificação. Então chega até você no momento hoje e você entende esse novo significado e vai pra vida mais leve e alegre. Então necessariamente tem que ser assim? Não, tá? Porque tem muitas pessoas que conseguiram transpor, ir pra um além daquilo que estava sempre acontecendo na vida delas com a própria vida. Lembra que eu falei pra você que a vida às vezes nos coloca na mesma situação que a gente julgou? Então, muitas vezes, passando por aquilo que você julgou, você adere a esse ensinamento. E essa interpretação, ela não tem mais necessidade de estar ali no seu sistema. Porque você aderiu uma outra habilidade, uma outra característica para o seu sistema. Você inseriu isso dentro de você. Às vezes, a vida nos força a isso, tá? Então, assim, para se livrar dessas interpretações que influenciam negativamente, é só identificando o que gerou? Às vezes, sim. Tá? Em alguns casos, sim. E em alguns outros casos, a vida mesma vai se apresentando dessa maneira, tá? Mas lembra que eu dei algumas dicas aqui? Então, as dicas é observar, meditar. O que significa meditar? Tentar trazer o estado da mente no ponto zero. Esse ponto zero onde não há julgamento, onde não há interpretação, onde as coisas vão passando por você. Ou seja, você está sentindo a sua respiração, você está ouvindo o barulho do carro passando lá, mas você não se apega a isso. Você não julga, você não interpreta, você não fala, que barulho chato, né, que tá aqui me incomodando. Não, é o barulho do carro. Então, quanto mais poder de abstração você tem, menos interpretações você vai gerando. Mais você se observa e mais você tem qualidade na sua vida para ter atitudes que estejam inseridas dentro daquilo que você quer para sua vida. Entendeu? É dessa... Boa, caiu umas fichas aqui. Então, joia. Raquel, eu expliquei, respondi a sua pergunta. Tá tudo jóia? Nossa, já fizemos 53 minutos de live. Fica falando aqui que tem uma louca que nem vê o tempo passar. Gente, mais alguém queria perguntar alguma coisa? Bom, acredito que seja isso. Espero ter respondido as perguntas de vocês. E é isso, gente. Fato e interpretação. Então, né, pra gente amarrar fatos, as coisas como são, interpretação quando eu dou um julgamento e atribuo um valor a esse julgamento. De acordo com aquilo que eu acredito ser bom ou mal, gostosinho, não ser gostosinho, prazer ou dor na minha vida. Joia? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. E essa live vai ser salva. Foi interessante pra você? Acho que vai ser interessante pra algum coleguinha. Só depois que eu postar aqui no feed, só mandar pra esse coleguinha então. Tá joia? Um beijo e é isso. E até a próxima.